a ministração da palavra dessa noite, para depois entrarmos na campanha da libertação, aquela batalha de toda sexta-feira, que Deus já nos entregou a vitória em nome de Jesus. Amém? Lá no início, antes de fazermos o louvor inicial, eu até pedi que vocês fossem no Evangelho de João. Vou pedir de novo que vocês façam a mesma ida até o Evangelho de João, no mesmo capítulo e o mesmo versículo. Capítulo 4 e versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 24. Os que encontrarem, digam amém. É a mesma passagem que nós devemos fazer o louvor, né? Então diz assim: Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Glórias a Deus. Vamos fazer nossa oração sobre esse versículo, para que o Espírito Santo testifique em nossos corações e em nossas mentes aquilo que Ele reservou como alimento da nossa alma essa noite. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, fechem todos vocês, não digo que fechem os olhos, mas entre na presença de Deus com toda a convicção de que você está no altar do Senhor, de frente, diante de Deus, e colocando esta oração na presença dEle. Senhor Deus e Pai, nós unimos a nossa fé e a nossa oração através do único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, que é o nome de Jesus Cristo. E colocamos na Tua presença esse culto, Senhor. E tudo que ocorrer aqui sempre terá o propósito do Senhor ser glorificado através do nome de Jesus. Para isso, envia a Tua unção sobre o mensageiro, o pregador, como também, Senhor, para a Tua glória e honra, esta mesma unção de sabedoria, para que haja discernimento da palavra sobre a mente dos Teus ouvintes, Senhor. E que ninguém se distraia, que ninguém seja, Senhor, enganado pelo inimigo, para perder a semente, a boa semente da Tua palavra, que está sendo plantada hoje, para que no tempo devido dê o fruto em nome de Jesus. Que isso não ocorra, Senhor. Para isso, afasta toda a seta do inimigo e toda a perturbação que o inimigo tenta colocar diante de um culto onde o Seu nome está sendo glorificado através de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos então ao que Deus reservou para nós. Vou ler de novo. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amados, eu vou explicar rapidamente, porque não é a mensagem, mas sabemos que tem pessoas novatas em nosso meio, né? Novatas na fé, que precisam entender o que está ocorrendo aqui, né? Por que Jesus falou isso? Bom, esse momento que está ocorrendo no capítulo 4, Jesus está encontrando-se com uma mulher, e essa passagem nos mostra claramente que Deus tem um propósito com todos os povos, e eu vou explicar por quê. Com todos os povos da terra, porque por tradição os judeus não se falavam com os samaritanos. Havia entre eles uma rixa, uma separação muito grande, embora os samaritanos também criam no mesmo Deus de Israel, porque eles são procedentes de uma das tribos também, né? Embora misturado com povos pagãos, naquela ocasião da caminhada pelo deserto, depois daquilo, enfim. Então, são povos que se misturaram em crenças pagãs com a crença no Deus de Israel. Então havia, por esse motivo, eles eram considerados um povo imundo, que dizia que adorava o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo tinham costumes pagãos no meio deles. Então os judeus chamavam eles de povos imundos e não se conversavam. E aí, nesse momento, propositalmente, Jesus então ele cria uma situação de ficar ali ao meio-dia num poço, e pede para os seus discípulos ir à cidade. Ele está no deserto, caminhando, e ali tem um poço nas terras de Samaria. Ele para por ali e fala: vou ficar por aqui, enquanto vocês vão à cidade buscar alimento. Eles foram, os discípulos foram, e ele propositalmente ficou ali, naquele poço, aguardando o encontro que teria. E aí eu falo que, nesse momento, eu falo que Deus me tocou como Ele tem um amor pelos povos. Ele quebra tradições. O amor verdadeiro rompe tradições, rompe todo sentimento da carne, ele rompe tudo aquilo que o inimigo quer que você tenha, né? O inimigo coloca uma parede enorme em sentimentos entre os homens na terra, quer seja da mesma religião ou de outras religiões, enfim, você vê aí até pessoas cometendo terrorismos em nome de uma religião e fala que é em nome de Deus, misericórdia, né? Esse Deus, ele quer unir, ele quer salvar. Ele então, sabendo que os judeus não conversam com os samaritanos, e sabendo que um homem judeu
jamais pode conversar publicamente ou isoladamente com uma mulher. Ele então faz questão de aguardar ali a presença de uma mulher samaritana que está para chegar. Ele, na sua onisciência, porque ele é Deus, sabia que ela chegaria, e a mulher samaritana então chega. E ao chegar, ele se dirige a ela e fala para ela: mulher, me dá um pouco da água desse poço, porque ela, na verdade, essa era a missão das mulheres, pegar água no poço para a família, e a mulher samaritana foi buscar água no poço. Quando ela chega, estaria o momento do encontro. Diga para o irmão do teu lado: não há nada por acaso. Amém? Então não há nada por acaso, amados. Tudo tem um propósito de Deus. Amém? Então, nesse caso, Deus programou esse encontro. E a mulher então chega e Jesus pede a ela água. Vamos ver o que acontece então aqui para aqueles que estão iniciando na fé e não sabem por que Jesus fala: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Não é a mensagem da noite, mas o Espírito Santo me mandou que eu trouxesse o entendimento para as pessoas que estão iniciando na fé. Então vamos lá. Eu vou ler do versículo de número 5 em diante, João 4, 5. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Chegou-se, pois, todos encontraram, hein? João 4, 5. 4 é o capítulo, 5 é o versículo. Amém? Então chegou-se, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte, a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio então uma mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe então Jesus: dá-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, então ele estava sozinho com ela ali. Então lhe disse Jesus, disse a mulher samaritana, então disse a mulher samaritana a Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses, é explicado por que ela fala isso, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, dizendo: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Diga glórias a Deus. Então, amados, vamos no versículo 19 agora, porque ali ocorre uma série de coisas que acontecem no diálogo dos dois, e ela chega à conclusão do versículo 19. Então ela fala para ele assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Então ela vai agora falar dos costumes, das tradições dos samaritanos. Quer dizer, o meu povo samaritano adora neste monte. Vós, entretanto, ele está se referindo aos judeus, ela está se referindo ao povo judeu. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse Jesus então à mulher: mulher, pode crer que vem a hora, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele se referia a ele mesmo. Mas então o versículo 23 chega perto daquilo que nós lemos no início. Mas vem a hora, e ele diz para ela: já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Continuando então, agora você entendeu porque ele disse isso a ela, Ele está revelando, ele está se revelando a ela. Ele está fazendo várias coisas ali que não se faz. Encontra-se com uma mulher sozinho. Ele fala com uma samaritana, que os judeus não se conversam com os samaritanos. E o que é pior, prega para uma mulher. Isso aí é uma ofensa para o judeu pregar para uma mulher. A mulher não tem direito nenhum de conhecer as escrituras sagradas lá no meio deles, por incrível que pareça. Então ele vai e começa a dizer para ela, ele começa a se revelar a ela. Então pregar para uma mulher é uma ofensa muito grande. Então daqui a pouco chegam os discípulos. Vamos ver o que aconteceu então aqui. Deus é Espírito, ele fala, e importa no versículo 24, se os adoradores adorem em Espírito e em verdade. Ela fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aqui está o grande ponto.
Disse-lhe então Jesus: eu o sou. Diga glória a Deus. Olha o que ele fala, ela é a primeira pessoa que Jesus se revela Messias, Salvador. Eu o sou, eu que falo contigo. Versículo 27, neste ponto chegam então os discípulos e se admiraram do que viram, vendo-o falar com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Nenhum deles, ficaram bem discretos, né? Quando a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade às pressas e disse aos homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. E ali começa o processo de evangelização dos samaritanos. Diga glórias a Deus. Então está aí, amados, a revelação do porquê Jesus fala que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os que o Pai procura. Mas não é a mensagem dessa noite. Deus só me fez ler toda essa mensagem para que você entendesse por que Jesus falou aquilo. Mas é muito importante esse contexto também, porque nós vamos falar agora da questão de Deus ser espírito. Acho que ninguém que tem dúvida disso, né? Até porque nós não somos nenhuma religião que fica procurando, querendo apalpar Deus. Sabemos que Ele é espírito. Ele é o Deus invisível, mas real. Diga amém? Invisível, mas real. Ele está em tudo que nós vemos, em tudo. Aliás, tudo foi criado por Ele. Tudo vem dele. Ele é a fonte de tudo, inclusive de nós. O ar que respiramos vem dele. Tudo é dele. Amém? Então Ele está em tudo e em todas as coisas. Mas é invisível, porque é espírito. Então, isso é muito consciente de todo mundo, né, que Deus é espírito. Então Jesus fala que Deus é espírito, e Ele se importa que os adoradores deles o adorem em espírito e em verdade. Agora é muito mais importante, nós temos uma outra convicção de quem nós somos. Esse é o ponto da mensagem. Quem que nós somos? E aí então você também tem que entender. Olha para o irmão do teu lado, diga para ele: você também e eu somos espírito. Amém? Aí está o ponto, amado. Esse é o grande ponto. Eu vou mostrar biblicamente que isso que você vê aí, que você acabou de olhar agora, que tanto você se preocupa, né? As mulheres, né? Você imagina, salão, as mulheres do século XXI, né? E é bom, isso é bonito. Eu acho que ninguém está culpando isso, né? Academias lotadas, vai ali agora na academia, vê se consegue uma vaga, um aparelho ali agora. Imagina no verão, né? Então é assim que está o mundo. Porque o mundo ele se preocupa com as coisas terrenas. Então, não que nós não devemos nos preocupar. Hoje vai ser explicado que nós podemos fazer isso sim. Aliás, não é desagradável a Deus que você cuide do corpo. Aliás, cuidar do corpo é muito bom, porque você está cuidando do templo do Espírito Santo. Amém ou amém? Agora, é isso que é importante entender. Você não é isso que você vê, que você se vê ao espelho. Isso aí chama-se homem exterior, que faz parte da humanidade, mas é algo que não vai viver para sempre. É algo que vai voltar da onde ele veio. Vamos ler sobre isso aí. O seu verdadeiro ser é o homem interior. Você crê nisso? O que você deveria cuidar com muito mais zelo não era só do exterior, associado ao exterior, com a mesma proporção, com a mesma determinação, o interior. Aí está o grande problema que Deus hoje quer libertar. Vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Vamos começar então, para a glória de Deus, entendendo à luz da palavra, sobre a questão do homem interior e exterior. Vamos lá então? Eu convido a todos a ir em Romanos, no capítulo de número 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Você está em João, você vai passar o Evangelho de João, vai entrar em Atos dos Apóstolos, e logo em seguida você encontra a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aí você vai no capítulo 7. Por favor, em nome de Jesus. Quer conhecer-se mais? Amém? Quem deseja se conhecer melhor, diga amém. Então, medite no que vai ser dito. O Espírito Santo trouxe essa mensagem para você se conhecer e conhecer a Deus. Sabemos que Deus é Espírito. Agora você tem que ter essa consciência, essa com a mesma convicção que você também é Espírito. Vamos lá então. Romanos 7, versículo. Você crê que a Bíblia é a verdade? Então, capítulo 7, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha só, hein?
Mas no tocante ao homem interior, então há uma divisão aí. Há um homem interior e um homem exterior. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, na palavra. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha aí. Você não precisa dizer isso para mim nem para ninguém. Você sabe disso. A luta que foi para você estar aqui. O que você teve que lutar, tem muitos que não, vieram já com alegria no coração, indizível, né? Mas há muitos que estão aqui em nosso meio, que estão nas igrejas por aí, que para estar dentro do templo, para buscar junto com os irmãos, foi uma luta muito grande com a carne. Vamos continuar então, em nome de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Você está em Romanos, você vai passar. O próximo livro já é 1 Coríntios, mas você vai mais uma frente, na segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo número 4. Lembrando que esse ministério é o ministério da palavra do conhecimento, principalmente o culto da sexta-feira. Então nós vamos sempre navegar na Bíblia, porque o mundo está sofrendo por falta justamente desse entendimento. Mas Jesus está aqui nesse lugar, amém, igreja? É Ele que, pelo seu Espírito, que escreveu toda a Escritura e que hoje nos dá o discernimento dela, amém? Então, você está em 2 Coríntios, lá no capítulo 4, por favor, para nós chegarmos à conclusão e entendermos definitivamente que você é um homem interior e você é homem exterior, amém? Capítulo 4, versículo de número 16, todos encontraram? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha aí, ó. Você observou essa passagem, amados? Mesmo que o homem exterior, a tua carne, se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, de dia em dia. Diga glória a Deus. Está compreendendo, amados? Olha o que está acontecendo aí. Mesmo que a tua carne ainda continue ali, ó, sujeita, corrompida pelo pecado, você tem que procurar entender que tua alma, teu espírito precisa desses momentos, porque se você buscar esses momentos, com certeza você está sendo renovado internamente, mesmo ainda em meio. É por isso que eu tento insistir para que todos entendam isso. Há uma pregação de Satanás aí no meio das religiões, amados, que fica: enquanto você não for santo, você não devia nem estar frequentando a igreja. O diabo quer que você continue no mundo, fazendo as coisas que ele quer que você faça. Ele se preocupa quando você entra dentro de uma casa de oração que está sendo pregado o Evangelho. Aí ele começa a se preocupar com você. Mas eu acho que ele tem razão, pastor, porque eu fiz hoje umas coisas muito feias. Está com fôlego aí? Então louva ao Senhor. Deus faz questão de fazer você entender que é Ele que te chamou e Ele que vai te aperfeiçoar. A glória não é sua. Já imaginou o homem com essa soberba que tem? Porque o homem sobe uma caixinha de fósforo, ele se acha, né? O ser humano. Pode ver. Quando vai procurar emprego, a gente que lida com isso, lidou com isso muito tempo, cabecinha baixa, tudo ali, né? Vende até, né? Quando começa a trabalhar, já começa a soberba, vem. Pessoas que abasteciam mercado no nosso ramo, que pega um cargozinho de chefe de seção, vira o rei do mercado. Que o homem é soberbo. Estou falando dentro do meu ramo, mas você pode colocar isso em qualquer ramo, né? Qualquer segmento, o homem subiu numa caixinha de fósforo e já se obedece, porque ele vem de uma raiz dessa forma, que é o pecado de Satanás, a soberba, né? Então o homem tem isso na raiz da carne. Então, para a glória de Deus, quer que você entenda isso, em nome de Jesus. É necessário que você jogue por terra tudo isso e crucifique tua carne. Amém, queridos? Então vamos ler aqui juntos de novo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove de dia em dia. Glórias a Deus. Você está começando a ter convicção então que você não é só que você olha no espelho. O inimigo quer que você entenda que você só é aquilo. Você não é só aquilo. Há algo muito valoroso para Deus dentro de você, que é o homem interior, que é o que a Bíblia chama de alma e espírito. Amém, queridos? Continuando aqui, no nome de Jesus, vamos ao livro ou à carta do apóstolo Paulo aos Efésios,
Dentro dessa visão ainda, Deus está querendo convencer você, da mesma forma que você é convencido que Deus existe, é espírito, é invisível, tem um ser que também é espírito dentro de você, que é você. O verdadeiro homem é o interior. O verdadeiro ser que vai viver para a eternidade, ou sofrer na eternidade, é o interior. Então, vamos no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Você está ali em Coríntios, na segunda, você passa para Gálatas, passa mais um livro só, já chega em Efésios. Então, uma sequência aí, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Versículo 16, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ou simplesmente Efésios, capítulo 3 e versículo 16, ainda dentro dessa visão do homem interior com o homem exterior. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, com unção, mediante o seu Espírito, Espírito com letra maiúscula, ao Espírito Santo, né? No homem interior. Diga glórias a Deus. Então aqui Deus está revelando que o Espírito Santo tem poder de nos aperfeiçoar, de cuidar do homem interior, de nos fortalecer na alma. Diga glórias a Deus. E é isso que acontece, amado, dentro do nosso ser, quando você convida o Espírito Santo para habitar em você. De coração você renuncia ao mundo, você naquela hora do amor, primeiro, você aceita Jesus com o coração aberto. Naquele momento o Espírito Santo entra, porque a porta se abriu. Então o Espírito Santo mesmo vai te fortalecer, se você estiver alimentando o teu homem interior. É isso que vamos falar daqui a pouquinho. Bom, uma outra passagem que eu convido você a ir lá no Velho Testamento, depois de Salmos, você vai encontrar Provérbios, passa Provérbios e vamos em Eclesiastes, por favor. Se não der tempo de você ir, que às vezes tem dificuldade de manejar a Bíblia, você apenas ouça, é pelo ouvir que a fé vem, amém? Nós vamos agora falar do homem interior, perdão, do homem exterior. Até agora falamos do homem interior, a alma, o espírito. Agora vamos conhecer um pouco o homem exterior, que você já conhece, né? Você vê aí as academias cheias, né? Os botecos cheios, né? Porque a carne gosta de farra, a carne gosta de se, né? Ela gosta de satisfazer, ela quer ser satisfeita nas suas necessidades. É lógico que ninguém tem necessidade de ficar bebendo, mas o vício ele é uma preparação satânica que torna você dependente dele. Então aí passa a ser necessário, o teu corpo necessita daquela droga, quer seja ela no álcool, quer seja ela nas drogas mesmo, né? Enfim, o inimigo trabalha para tornar você dependente daquele vício, no fumo, e aí então vai matando aos pouquinhos o corpo, e o diabo batendo palma lá no inferno, né? Esse aí daqui a pouquinho está aqui, porque ele vai cumprir o maior pecado de todos, vai matar o templo do Espírito Santo. Eu não vou nem relar nele, eu só coloquei o vício nele, e ele agora vai matar o corpo, deixa por ele. Essa alma é nossa. É isso que as pessoas não entendem. A religião não proíbe ninguém de fazer nada. Jesus não está proibindo ninguém. Ele está te conscientizando da grande responsabilidade que você tem de cuidar do corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Amém? Continuando aqui, Eclesiastes capítulo 3. Então falando agora do homem exterior, que é a carne. Lá no capítulo 3, no versículo 20, diz claramente sobre a carne: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Amém, Deus? Você, quando vê um velório, indo para o cemitério, vai ser colocado numa cova, debaixo da terra. Se a pessoa é cremada, o pozinho também um dia vai ser colocado em algum lugar, vai para a terra. De qualquer forma, do pó viestes, ao pó tornarás. Prova bíblica, Eclesiastes 12, versículo 7. 12, 7. E o pó volte à terra, como o era. Está falando do corpo aqui, viu, amado? E o pó volte à terra, como o era. E o espírito volte a Deus que o deu. Diga amém? Ah, mas eu não sou pó. Se você não sabe ainda, procure pesquisar. Hoje tem tantos meios de pesquisa. A ciência, há mais de 20 anos, já chegou à conclusão que a carne humana, ela tem o mesmo DNA do barro. Isso é ciência há mais de 20 anos, há 2 décadas. É que ela se confunde tanto com as escrituras sagradas, que se começar a dar muito ênfase nisso, eles vão ter que começar a explicar coisas que eles não sabem explicar.
Então eles preferem dar um basta, virar a página e seguir em frente. Então é isso que está acontecendo. Mas a ciência, há mais de 2 décadas, já descobriu que o DNA do corpo humano é o mesmo DNA de um barro. Então, do pó viesse, a Bíblia não mente. Do pó viesse. Como é que Deus faz isso aí, meu amigo? Aí, meu amigo, você não vem perguntar para mim. Se você tem que perguntar como é que ele criou o universo, a nossa mente humana não vai chegar a conclusão nenhuma. Como é que ele fez o pó? Como é que você fez um bolo pegando apenas uma farinha, ovos, essas coisas aí? Quando está bonito lá, prontinho para ser alimentado, está bonito, mas alguém fez do nada. Pegou o pó de uma farinha e foi fazendo. Então, como é que Deus criou tudo isso aqui? É o poder dele que tem essa majestade. Amém ou amém? Você está entendendo? O importante é você entender que a constituição do corpo humano é do pó da terra. Então a ciência já descobriu isso. Por isso que a Bíblia não mente. Ela disse aqui, claro, e isso aqui antes da ciência descobrir. Ela descobriu isso há 2 décadas atrás. Isso aqui está escrito há 3.000 anos. Eclesiastes faz quase 3.000 anos. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Diga glórias a Deus. Então você está começando a entender que nós estamos num culto de libertação, que Deus está te revelando que você não é o que você vê no espelho. Aquilo é parte de você. E essa parte aí tem um tempo de vida limitado, que vai voltar para o pó, que é a sua carne. Tanto é que ela está envelhecendo já. Se você não é mais aquela criança que você era, você não é mais aquela jovem que você era, ou aquele jovem. Amém? Então, aos pouquinhos, né, alguém pode brincar agora e falar, eu ainda sou. Mas você vai chegar lá, se Deus quiser. Amém? É inevitável. Então, seguindo aqui, em nome de Jesus, eu convido a nós irmos no Novo Testamento agora em Marcos. Porque a Bíblia diz o seguinte a respeito do homem só buscar as coisas terrenas. Ela diz que o homem pode até conquistar. Você deve olhar agora ao seu redor e ver aí grandes condomínios, grandes riquezas, e às vezes fica admirado. Você vê aí homens que traficam, né? E poderosos com a ostentação que eles têm, dos carros, do luxo, dos seus imóveis, tudo isso aí. Agora a Bíblia vai te falar que isso é tudo para o homem exterior, que vai viver um período e vai voltar para o pó. Agora o homem interior que deveria estar se cuidando, veja o que diz as Escrituras em Marcos 8,36. Porque tem pessoas que eu falei, ganha um cargo, passa num curso público, né? Vem a soberba e acha que é dono do mundo. E a Bíblia diz que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém, igreja? A igreja está começando a entender agora esse mistério? Você está em espírito com o Senhor? Então a palavra está te ensinando, amado. Nós não somos os que vemos. Isso aqui é parte do nosso ser. Isso que você vê tem um tempo de vida. Isso é o homem exterior, que é pó, e vai voltar para o pó. Agora existe um homem interior. Este homem interior, que é a alma e espírito, isso é eterno. Tanto para estar com Deus, num lugar que jamais olhos viram, jamais ouvido ouviu, qualquer coração humano sentiu o que nós vamos sentir, ver e ouvir na glória. Andar sobre ouro, em ruas de ouro, assentar-se no trono de Deus que governa o universo. Olha aí, ser chamado de filho dele, porque eu mesmo serei ao vencedor, seu Deus, e ele me será por filho. Diga glórias a Deus. Então, entenda o que Deus está querendo dizer. Só que esses são os salvos. Diga amém. E o homem interior que se perderá. Não haverá mais término de sofrimento. Se você acha que passa por luta aqui, isso não é absolutamente nada. Porque aqueles que se perderem, que a alma foi condenada, jamais ouviu ou sentiu terror, que é a grande tribulação, o que é a perdição eterna. Longe de Deus na eternidade. Misericórdia. Então, igreja, para a glória de Deus, vamos nos concentrar nesta verdade. Nós somos homem exterior com um tempo de vida. Homem interior, que é o verdadeiro ser que vai viver para sempre. Quer seja com Deus, ou quer seja no sofrimento eterno. Então, igreja, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mas como é que ele perde a alma? Como é que ele perde a alma? Espera aí, nós não podemos sair do foco. Estamos falando sobre um mundo que é invisível, o mundo espiritual, o qual você e eu fazemos parte. Por enquanto estamos iludidos no mundo físico.
Mas o mundo real para nós é o espiritual, amém, igreja? A igreja está compreendendo? Então é natural que a tua carne não veja, não sinta o invisível. Aí envolve fé. Por isso que só é salvo pela fé. Não há outro meio de ser salvo. E como é que eu ganho fé? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é religião. O inimigo quer que você se convença que fé é religião. E há muitos que estão aí matando em nome dessa fé chamada religião. Há muitos que estão no nosso meio, falo no mundo, aqui no Brasil mesmo, em nosso bairro, às vezes em nossa família, que dizem-se cristãos, estão numa religião seita, e eles acham que só aquela placa denominacional que vai ser aceita, que vai ser salva. E se você cumprimenta na paz de Cristo Jesus, te responde, amém, eu estou em paz, mas não te devolve a paz, porque é ensinado erradamente que só eles que serão salvos. Existem muitas seitas semelhantes a essa, que pelo ensinamento da religião, ensina essas falsidades que o diabo quer, colocando esse sentimento de separação, e Deus quer unir. Jesus então vai ao encontro de uma mulher que o judeu não, de um povo, uma mulher que é de um povo que Deus, que os judeus não conversam, consideram imundo, e Deus então marca um encontro para conversar com ela, e a ela revelar-se como Messias. Diga glórias a Deus. A maior prova então de que Deus quer unir, quer salvar. Ele não está olhando para essa ou para aquela placa, para aquela vida ou para aquela outra. Deus está querendo salvar as almas, porque a vontade dele é que todos se arrependam, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Diga amém? Esta é a vontade de Deus. Então nós estamos vivendo um mundo de ilusão. O mundo físico é um mundo de ilusão, porque ele é passageiro, ele vai passar. Quer seja para você, homem exterior, que vai viver nesse mundo por um período, ou quer seja cumprindo as escrituras, que ele vai acabar. Isso vai acontecer um dia. Mas voltando aqui, eu convido você aí em Mateus, você está em Marcos, volta a um livro, e vamos ali pertinho do final já, no capítulo 26. Porque nesse momento Jesus, ele está indo a um determinado lugar chamado Monte das Oliveiras, ou Getsemane, que fica nos Montes das Oliveiras. Ele vai orar. Ele então leva consigo 3 discípulos e pede para ele ficar intercedendo pelas orações dele. Ele está com a alma angustiada, ele sabe que está chegando o momento dele pagar aquele preço pela humanidade, mas não é isso que está deixando ele angustiado. Está deixando ele angustiado é ver e saber que vão gritar Barrabás, que vão dizer, venha sobre nós e sobre toda a nossa descendência o sangue desse homem, porque ele sabia que Pôncio Pilatos ia lavar as mãos, e ia dizer, vocês têm coragem de condenar esse homem? Eles, condenamos, morra, crucifique-o, mas esse sangue não vai ficar nas minhas mãos, não, fique na nossa e na nossa geração. Por isso que ele estava com a alma angustiada. Ele sabia o preço que ia pagar Jerusalém, ia pagar Israel, os judeus, por esse mal, todos que eles mesmos declararam com a própria boca. E você viu tanta coisa que aconteceu com os judeus aí, né? Holocausto e tantas outras coisas que aconteceram num passado não muito distante. Ainda tudo é resultado da palavra de maldição que eles mesmos se amaldiçoaram. Está entendendo agora? Então, continuando aqui, por isso que toma cuidado. Você que é mãe, você que é pai, você tem uma descendência. Cuidado com o que sai da tua boca, cuidado com o que fala, conforme age. A sua descendência vai depender do que você plantar hoje. Amém? Continuando aqui. Mateus 26. Então Jesus está com a alma angustiada. Ele vai para o Monte das Oliveiras, no Getsemane, vai orar. E pede para 3 dos seus discípulos o acompanharem. Mas eles não conseguem, a carne é fraca. O homem exterior está cansado. Jesus não tem tempo nem para descansar. Então seus discípulos, não é fácil acompanhá-lo. Eles estão desgastados, eles estão cansados. Olha as necessidades da carne, era dormir. Então Jesus está orando, pede para eles intercederem, por 3 vezes ele olha, eles estão lá, roncando. A necessidade daquele momento era dormir. Olha a necessidade da carne, do homem exterior. Vamos ver o que acontece aqui a partir do versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e a 2 dos filhos de Zebedeu,
começou a entristecer-se e angustiar-se. Versículo 38 diz: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém, igreja? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, dobrou o joelho, colocou o rosto no chão e orou, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Disse então a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, que é homem interior, amém, igreja? Na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O homem exterior é fraco. Fraco no sentido de não suportar as coisas que o espírito precisa suportar. Então, para a glória de Deus, entenda isso. A necessidade daqueles corpos ali, daqueles discípulos, era descansar. Estavam cansados. Jesus precisava da vigilância deles ali, mas eles dormiam. Isso foi por 3 vezes. Então, amados, Jesus continua a nos chamar, discípulos de hoje. Quem é discípulo? Levanta suas mãos. Ele continua a chamar os discípulos de hoje para vigiarem, para orarem. Assim como ele diz naquele capítulo, naqueles versículos, chega uma hora que ele cansa de advertir, eles falam: levanta, vamos embora daqui, porque daqui a pouco já vem o inimigo. Vem aí o traidor. Daqui a pouco ele se aproxima. Então Jesus está dizendo: o inimigo está matando almas todo momento, está destruindo em nosso meio, no meio da nossa família, da nossa cidade, do nosso país. Nesse mundo o inimigo está matando todo dia almas para a eternidade, arrastando para o sofrimento eterno. Então Deus está dizendo para nós: eu estou chamando vocês, é pouco tempo, mas o pouco comigo é melhor do que nada, do que muito sem mim. Então Ele está convidando a nós a vigiarmos, a fazer campanhas, a orarmos, a jejuarmos, amém, igreja? Mas assim como a necessidade do corpo daqueles a descansar, se você não alimentar o teu homem interior, vai ter outras necessidades. E é sobre isso que nós vamos falar agora para finalizar a mensagem. Eu quero crer que você já está começando a entender, amém? Então, no nome de Jesus, é importante você entender que estamos numa guerra espiritual. E o maior combate começa com a nossa própria carne, o interior lutando contra o exterior, e o exterior lutando com o interior nosso, amados. É uma luta. Agora, tem uma ilustração muito interessante que Deus me trouxe à memória. Já falamos isso em uma outra ocasião. Isso não provém de mim, isso foi algum autor desconhecido, que é o Espírito Santo, que falam desconhecido, mas eu sei que ele é o Espírito Santo, que um dia revelou alguém que pregou sobre isso, e essa mensagem foi a muitos lugares já, e Deus me trouxe a mensagem de volta ao meu coração, que é uma ilustração sobre essa situação do homem interior e do homem exterior. É como se tivéssemos 2 animais, você colocasse os 2 no mesmo lugar. Um é dócil, ele é dócil, embora de uma raça muito boa, de um animal de um porte muito bom. Ele é um animal dócil, um animal manso com os seus, amém? E do lado dele tem um animal incontrolável, um animal que ele não obedece a ninguém, um animal que olha só pela graça. Você tem esses 2 animais no mesmo lugar, e você fica ali alimentando-os. Só se você não vigiar, a comida que você ia dar para aquele manso, aquele dócil, o outro é tão danado que ele vai e come também. E se você não cuidar, ele vai ficar sempre cada vez mais forte, e vai ser sempre o ser dominante. E vira e mexe, se o outro for bobear, quando tentar pegar a comida dele, ele vem, está mais forte, e acaba até matando aquele dócil, que um dia vai enfraquecendo até morrer. E vai ficar só um, aquele que era bruto, e assim somos nós, amados. O homem interior é sua alma, seu espírito, é dócil, é de Deus, amém, igreja? Já está sendo preparado para a glória, diga amém? Amém. Deus está te preparando para a salvação? Amém. É por isso que de vez em quando você faz alguma coisa, dá lado para a carne, aí vem aquela coisa na cabeça, aquele arrependimento, aquela coisa, por quê? Porque a sua alma e seu espírito já está sendo preparado, amém, igreja? Amém. Mas o seu ser exterior, se não for alimentado numa igualdade ou na mesma proporção, vai ser o ser dominado e não o dominante. Então, se você tem um pouquinho de sabedoria, você vai falar: peraí, esse aqui, ele só tem força, ele destrói tudo. Esse aqui é o
que eu posso confiar. Esse aqui é o ser que deveria ser dominante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, na hora da comida eu vou separar. Vou botar uma separação entre eles e vou alimentar os dois igual. Vou alimentar de uma forma que esse aqui precisa desse alimento, mas esse outro também precisa desse alimento. Porque você precisa do corpo ainda, amém, igreja? Deus tem um plano com você. Então você tem que cuidar do corpo também. Pode ir para as academias, pode ir onde você quiser, cuidar, pode se distrair, pode fazer o que você quiser. Aliás, tudo é lícito, tudo é permitido aos filhos de Deus, mas nem tudo convém, né, amados? Então entenda isso de uma vez por todas. Cuide do seu homem interior, da sua alma, do seu espírito. Você vai acabar matando o que é mais precioso para Deus, a alma. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a alma. Então, se você tem sabedoria, alimente igual. Deus falava no meu coração: se esse povo que se chama pelo meu nome, se com a mesma força fizesse as minhas coisas, tivesse o mesmo prazer em fazer as minhas coisas, do prazer que eles têm, a vontade que eles têm de fazer as coisas do mundo, imagine como é que eles seriam no mundo espiritual. Diga amém? Amém. Vamos dar um exemplo aqui, bem objetivo, que acontece conosco no dia a dia da nossa vida aqui na igreja. Vamos lá. Você sabe que a semana tem quantos dias? 7 dias, obviamente, né? Mas vamos multiplicar isso então em horas. Se o dia tem 24, eu já fiz a conta, não sei fazer de cabeça não. Dá 168 horas na semana. 168 horas. Se você é aquele crente ou aquele cristão, vai depender da tua fé, para ganhar esse rótulo no mundo espiritual. Se você é aquele que busca a Deus uma vez por semana, dos 7 dias, e aonde você busca, a reunião dura umas 2 horas mais ou menos, você está em 168 horas, buscando em 2 horas e 168. Amém? Isso significa, em dados, 1,1% das suas horas da semana. Se você for uma pessoa que vem à igreja uma vez por semana e fica 2 horas ouvindo a palavra, das 168 horas você fica 2, isso corresponde a 1,1. Aí Deus falou assim: aumenta isso aí para nós 2 vezes na semana, para quem vai 2 cultos. Aí eu peguei e aumentei 4 horas em 168, 2,3%. Você está alimentando teu ser interior. Não é só na igreja que eu posso buscar em casa também, né? Já falar isso, fala. Busca então. Eu queria ter um filme igual o BBB ou esses outros aí, uma câmera te filmando 24 horas, para ver a mentira que você está falando agora aí. Você longe da igreja, você busca Deus. Continuando. Se você for a 3 cultos, pastor, isso é uma ofensa. Eu busco sim, Deus sabe. Que bom, glórias a Deus. Glórias a Deus. Você é a exceção. Tá? 3 cultos são 6 horas. De 168, você está buscando 6 horas para alimentar o seu ser interior. 3,5. Quem está sendo mais alimentado? O homem exterior ou o homem interior? Bota um churrasquinho na churrasqueira e fala para um crente aí, ó. Fica aqui, não vai perder juízo não. Mas eu vou, pastor. Que bom, glórias a Deus. Você é exceção. Então, igreja de Jesus, eu estou falando isso em espírito, para nós entendermos o que é essa luta do homem interior com o exterior, e parar com essa história de falar de diabo usar pessoas que você ama e dizer que você está vendo fanático ou fanática, viu? Aí você pode falar assim: olha, a semana tem 168 horas. Você sabe que eu só vou ao culto 2 vezes por semana. Isso corresponde na semana inteirinha menos de 2,5% do meu tempo. Enfim, aí está a palavra que Deus mandou trazer para a igreja. Conclusão: o Senhor falou no meu coração: avisa esse povo que eu sou espírito. Eles já sabem disso, mas o meu inimigo também é espírito, e é inimigo das almas deles também, porque aquele que me odeia, odeia mais ainda as almas que eu criei. 1 Pedro capítulo 5, para nós finalizarmos, são 9 e 10. 1 Pedro capítulo 5. Sabe que muitos vão estar tristes com essa palavra, muitos não estão gostando dessa palavra quando ela é pregada. Muitos vão ouvir isso aqui na internet e vão parar no meio.
Porque a carne está mais alimentada. O homem exterior está mais forte do que o homem interior. Há muitos de nossos meios, em pregações, que a vontade que tem é de olhar para o relógio o tempo todo e não ver a hora de terminar. A carne, o homem exterior está muito mais alimentado do que o interior. E você não tem ninguém melhor para medir isso aí do que você mesmo. E saber o quanto você precisa de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz assim as Escrituras. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resista-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A conclusão final é: se o homem buscasse a Deus como ele busca o ouro e a prata, meu Deus, como ele seria muito mais feliz. Capítulo 3 de Provérbios. Eu peço que todos então se coloquem em pé para lermos essa passagem de Provérbios e encerrarmos essa mensagem com Provérbios capítulo 3. Capítulo 3, versículo de número 11. Você compreendeu, igreja? Então ouça esse conselho do Senhor. A igreja compreendeu? Amém? Então, homem interior, você recebe esse alimento agora, porque diz nas Escrituras: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor só repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O versículo 13 então diz: feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. E a sabedoria, você sabe que a base dela, o princípio dela é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então o tema desta noite que Deus mandou revelar para a igreja essa noite, para a libertação da nossa alma, é: receba essa passagem que diz assim: alimente mais o seu espírito. Olha o teu irmão do lado, diga isso para ele: alimente mais o seu espírito. Amém? Aí está o tema dessa noite: alimente mais o seu espírito. Aplauda o Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Senhor Deus e Pai, seus filhos ouviram a palavra do Senhor. Agora, Senhor, não compete mais a mim. Sou apenas um intermediário, instrumento das tuas mãos, e preguei aquilo que o Senhor me revelou, Senhor. Agora compete a teu Espírito, aonde encontrou sinceridade, dar o discernimento, Senhor. O homem pode enganar a si mesmo, enganar até o seu semelhante, mas jamais zombará do Senhor. O Senhor conhece o coração, conhece o deitar e o levantar de cada um, Senhor. Que venha a tua unção, aonde o Senhor encontrou a fé verdadeira, e aonde o Senhor não encontrou isso, que o Senhor possa transformar esse coração e fazê-lo ser um coração quebrantado na tua presença, e aí então ser transformado pelo teu poder, e de glória em glória, Senhor, nós veremos a tua face. É para a honra do teu nome que eu abençoo esse povo, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Pai, derrama sobre eles o discernimento desta mensagem, e o teu nome seja glorificado nos frutos dessa semente plantada. Guarda o querido e amado irmão que entrou na internet, nos encontrou nesse culto, nessa mensagem, e lamentou há pouco ao ver que temos uma campanha, e talvez você é distante daqui, não mora em Londrina, não mora distante, mas hoje, graças a essa tecnologia que Deus nos proporcionou, podemos falar no mundo inteiro. E eu não sei de onde você está me vendo, mas a possibilidade de você estar conosco nessa campanha é totalmente viável. Basta que você entre em contato comigo, nesse e-mail que está passando aí na tela. Eu vou responder esse e-mail a você, vou anexar uma folha dessa no anexo do e-mail,
você recebendo de volta, imprime quantas você quiser, preencha e comece a fazer a campanha, ouvindo as 7 semanas. Geralmente nas quinta para sexta-feira, nós temos ali já a mensagem atualizada, para você acompanhar, tem a data também ali, para você ver se está certo a sequência, e você não se perde então na mensagem e na campanha. Recebendo essa campanha, recebendo a folha, você vai ser instruído de como fazer em nome de Jesus. Mas você pode começar hoje, em nome de Jesus, e amanhã ou hoje mesmo entrar em contato comigo. Irmãos aqui na igreja que pegaram a folha, coloque-se em pé, eu quero orar por sua campanha. E se houver alguém na internet que também inicia hoje, coloque-se em pé, eu quero orar por sua campanha, em nome de Jesus. Quem vai iniciar a campanha, os demais, fiquem em espírito intercedendo por esses irmãos. Pode ter irmãos aí precisando de uma vitória, e essa oração sua agora vai ser uma bênção para ele ou para ela, em nome de Jesus. Ore por eles. Vamos mover agora o sobrenatural através da nossa fé. Eu vou orar pela sua campanha. Vou estar falando no microfone enquanto você, amado ou amada, que inicia hoje a campanha, fala em oração com Deus o porquê você pegou essa folha. Se você quer iniciar hoje, deixe sair da sua boca o som, fluindo, nem se for os sussurros, mas a palavra está sendo solta e sendo legalizada como o primeiro dia da tua campanha. Se você não quer que seja o primeiro dia, apenas em espírito no pensamento, preenche em casa, e o primeiro dia será a semana que vem. Mas você pode, se quiser antecipar, sendo hoje já o primeiro dia, fazer o que eu te falei, legalizando com uma palavra orada, soltando da boca para fora, não no pensamento, tá bom? Faça isso para quem quer que inicia hoje, em nome de Jesus. Enquanto eu falo, você ora em espírito e fala com Deus. Qual é o propósito da sua campanha? Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que pegaram esta folha pela fé, Senhor. E estão agora neste momento em oração diante do teu altar, a igreja intercedendo por eles, para que teu nome seja glorificado nesta campanha. Eles estão expondo o Senhor em oração, pois a tua palavra diz que nós devemos nos dirigir ao Senhor através de súplicas e orações, apresentando tudo desta forma, Senhor. Eis que eles estão cumprindo então a tua palavra e apresentando em oração os propósitos desta campanha ou destas campanhas. Em o nome de Jesus, o Senhor envia teus anjos para acolher cada oração, cada pedido, e seja eles apresentado diante do Senhor, e para a glória do teu nome, dá força a eles nessas 7 semanas, para que eles cumpram esse propósito e venham na sua glória, para depois dar testemunho e ser glorificado o teu nome, em nome de Jesus. Senhor, é para a tua glória que, como teu ministro, eu vou orar por cada um deles e por cada causa, em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus, igreja? Amém? Todos falaram com o Senhor? Então agora receba essa oração, faça essa oração coletiva, selando então a tua oração individual. Você na internet também faça essa oração agora com os seus lábios, dizendo assim, repete comigo essas palavras. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, diante da tua presença. Acabei de orar e apresentar ao Senhor os propósitos desta campanha. Senhor, estou diante da tua presença e orando publicamente, declarando que eu sou aquilo que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu verei a tua glória sobre essa campanha, e eu darei testemunho da minha vitória, a qual tomo posse, e envergonhado será todos os inimigos que se levantaram contra ela, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com a tua oração, irmão e irmã, que inicia a campanha hoje e declara a tua vitória para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. A glória pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Então podemos assentar, preencha essa campanha e cumpra 7 semanas, aí seguindo então essa agenda espiritual que você vê aí, que está marcada na própria folha. Agora eu convido os que estão do 2º ao 7º dia a colocarem-se todos em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Você que está do 2º ao 7º dia, você tem o direito agora de continuar a declarar a tua fé e mostrar no mundo espiritual a quem você entregou essa campanha, essa causa. Em nome de Jesus. Vamos fazer a oração coletiva, pública agora, para expressar aquilo que deve estar no teu coração. E eu creio que aí está, porque Deus tem te sustentado. Se você na internet está do 2º ao 7º dia, faça também, colocando-se em pé, esta oração dizendo assim: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eis-me aqui, mais uma vez, diante da tua presença, em teu altar, para te dar glórias pela campanha que estou fazendo. Eu já tomei posse desde o primeiro dia da minha vitória, e estou agora aqui, diante de todos, declarando que eu sei a quem entreguei, e de quem receberei a vitória. Vem de tuas mãos, Senhor. Em o nome de Jesus, serão envergonhados sim,
todos que se levantaram contra a minha vitória. Em nome de Jesus, eu dou esse testemunho público da minha fé para a glória do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com a sua oração, varão e valor de Deus. Declaro a glória de Deus sobre a tua campanha, e verei para a glória de Deus, em nome de Jesus, os seus testemunhos, glorificando e exaltando a esse Deus vivo, para a glória do Senhor Jesus. Diga amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. E se você terminou a campanha, pode se assentar. Se você terminou a campanha, dobre ela, coloca no vaso de oração. E você que está na internet terminou, entre em contato comigo. Eu vou te orientar o que fazer após o encerramento da campanha, em nome de Jesus.